4, verso de número 2 ao verso de número 6, a palavra de Deus ao meu coração nesta noite, que você abra o seu coração e possa receber esta palavra maravilhosa deste Deus glorioso, que diz assim: dediquem-se à oração. Mais uma vez, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Ore para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Mais uma vez, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Curva a tua fronte. Mais uma vez, ó Deus, diante da tua maravilhosa palavra nós nos encontramos. Então pedimos que o Senhor mais uma vez venha nos instruir, venha nos encaminhar, venha nos direcionar a ela, a esta palavra. E que o Senhor Espírito Santo, que se move em nosso meio, neste lugar, em nossas vidas, em nosso coração, nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente, traz luz à nossa mente, para que possamos compreendê-la toda. Pois assim, compreendendo a tua palavra, então conheceremos um pouco mais sobre Cristo Jesus. E conhecendo Cristo Jesus, glorificaremos ao Pai. Portanto, ore em nós, sonde os nossos corações e veja tudo aquilo que em nós precisa ser mudado. E então mude com o poder da tua palavra. Veja em nós tudo aquilo que precisa ser tirado, desenraizado de nossos corações. E então que a tua palavra realize isso nesta noite. Que mais uma vez o Senhor venha trazer, acrescentar em nossas vidas aquilo que está em falta em nós, e que então possamos glorificar Cristo e glorificar ao Pai com as nossas atitudes, com as nossas ações. Ajude-nos, ó Deus, a termos características deste novo homem que nós aprendemos até aqui, e que possamos, através desse viver, deste novo homem, olhando para as coisas do alto, fixando as nossas mentes para as coisas que são do alto, então glorifiquemos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos, Pai, agradecidos ao Senhor pelo privilégio que temos. Amém. Então nós temos até aqui aprendido um pouco sobre esta carta, a carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo, ele de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão sublime, ele apresenta Cristo Jesus, um Cristo que não é um Cristo pequeno, um Cristo diminuto, um Cristo que a gente vê hoje sendo pregado na grande maioria dos púlpitos, um Cristo tão pequeno, um Cristo que falta-lhe alguma coisa. E então, se falta-lhe alguma coisa, é necessário acrescentar às nossas vidas algo além de Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele apresenta aos irmãos de Colossos, dizendo que não, Cristo é suficiente. Não é necessário acrescentar nenhum outro ensino, não é necessário dar ouvidos a falsos mestres, não é necessário aderir àquelas religiões dos mistérios, não é necessário, apenas Cristo, somente Cristo é suficiente, para que então tenhamos uma vida que de fato glorifique a Deus, o Pai. E o apóstolo, então, do capítulo 1, capítulo 2, ele mostra isso, de forma teológica, de forma argumentativa. Ele expõe o mistério que esteve oculto em
decorrer das eras, em todas as eras passadas, aquele mistério que tantas pessoas gostariam de saber, conhecer como os profetas. Então o apóstolo Paulo ele diz que estes mistérios, o mistério de Cristo é revelado. Que esse mistério é a pessoa de Cristo. Ou seja, o Deus que vem entre nós, o Deus que se faz carne, habita entre nós, tornou-se como um de nós, habitou entre nós. Ele morreu, se entregou, morreu numa cruz por nós e ressuscitou, e agora está sentado à destra do Pai, aonde intercede por você e por mim. É esse mistério que o apóstolo Paulo então se encarrega de mostrar aos irmãos. Não existe outro mistério, não existe absolutamente nada oculto, não existe nada por trás, tudo foi revelado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós sabemos perfeitamente quem é o Deus verdadeiro, pois Ele é a expressão do Deus invisível. Em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. E então no capítulo 3 ele fala: diante dessas verdades que vocês receberam, agora vocês precisam tomar uma atitude. Que atitude é essa, Paulo? A atitude daqueles que ressuscitaram com Cristo, que morreram, então fizeram morrer, façam morrer as propriedades, as características do velho homem e façam surgir agora características deste novo homem. E as características deste novo homem são características parecidas com Cristo: bondade, paixão, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, o suportar uns aos outros, o vínculo do amor, a paz, revistam-se do vínculo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, a paz de Cristo e também um coração grato. São essas características que agora este novo homem precisa fazer aflorar, precisa fazer surgir. E com essas características agora, o apóstolo Paulo então, ele ensina, ou seja, ele dá a nós sugestões, ou não apenas sugestões, mas ele nos dá conselhos para que nós venhamos a invadir os nossos relacionamentos com estas características. Esposo e esposa agora com essas características, dentro do convívio do casamento, podem glorificar a Deus, sendo eles pessoas com profunda compaixão. Casal, homem e mulher com bondade no coração, humildade e mansidão. Mas não apenas no relacionamento entre o esposo e esposa, mas também essas características precisam surgir nos relacionamentos entre pai, filho e pai. E a semana passada nós vimos que também os relacionamentos entre patrão e empregado precisa ser marcante essas características. Precisa fazer surgir essas características. E agora o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 2, ele vai trazer a nós conselhos de como ser uma igreja vibrante e uma igreja cristocêntrica. Até aqui, então, o apóstolo Paulo, ele estava num ambiente privado, ensinando como glorificar a Deus dentro dos nossos relacionamentos privados. Agora o apóstolo Paulo, ele sai do privado e vai para o aberto, ele vai para o relacionamento entre irmãos, entre pessoas fora do convívio cristão. Então ele agora vai no relacionamento público. E ele vai trazer algumas características de como é o perfil de uma igreja, como ela se relaciona consigo mesmo e como ela se relaciona com as pessoas de fora do seu ambiente. Então, nós vamos tirar deste texto 4 lições. Uma delas é: uma igreja centrada em Cristo é uma igreja que se dedica à oração. E a segunda é: uma igreja centrada em Cristo é uma igreja que tem como alvo a proclamação do Evangelho. E terceiro, uma igreja centrada em Cristo é uma igreja que se envolve com as pessoas. E quarto e por último, uma igreja centrada em Cristo é uma igreja consciente de sua identidade na pessoa de Cristo. Primeiro, uma igreja centrada em Cristo é uma igreja que se dedica à oração. Paulo ele inicia o verso 2 dizendo: dediquem-se à oração. Se você perceber no verso 2 e verso 3 e verso 4,
O apóstolo Paulo está tratando aqui de uma prática que ele pensa que é algo comum, normal, que tem que existir. Então ele começa dizendo: dedique-se à oração. Verso 3: ao mesmo tempo orem. Verso 4: orem, para que eu possa manifestar. Nos 3 primeiros versos que nós lemos, verso 2, verso 3, verso 4, o apóstolo Paulo está dizendo assim: orem, orem e orem. Primeiro, dediquem a oração. Segundo, orem por nós. E terceiro, orem para que eu pregue, consiga encontrar espaço para a pregação. Então o apóstolo Paulo, ele parte do pressuposto de que uma igreja cristã, ela tem em suas práticas a oração. O apóstolo Paulo, ele parte do pressuposto que um cristão, ele ora. Ou seja, ele não põe aqui uma opção para a igreja. Ele não apresenta aqui para a igreja de Colossos uma opção: olha, vocês podem, quando vocês sentirem vontade, então vocês orem. Quando a situação estiver mais calma, então ore. Quando a situação estiver tão assim, quando a sua vida não estiver tão corrida, então ore. O apóstolo Paulo não diz isso. O apóstolo Paulo, ele parte do pressuposto de que você e eu, nós oramos, de que a igreja ora, de que essa prática é uma prática natural do cristão e da igreja cristã. Então ele inicia o verso 2 dizendo assim: já que vocês oram, então dediquem-se mais ainda à oração. Já que vocês praticam isso, que é a oração, então tentem dedicar-se um pouco mais. Dediquem-se um pouco mais. Paulo está alinhado com aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Sermão do Monte, capítulo 6, versos 5 a 9, Jesus, ele ensina aos seus discípulos dizendo assim: e quando vocês orarem, ou seja, ele não está dizendo: olha, se vocês orarem. Jesus, ele começa dizendo, ensinando sobre oração, falando aos seus discípulos: e quando, não é em si, partindo da ideia de que todo discípulo ora, de que todo discípulo pratica, exercita-se na oração. Então não é se, mas sim quando. Quando eu sei que vocês oram, eu tenho como Jesus estivesse dizendo assim: eu tenho certeza de que vocês oram. Então quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. E ele continua: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e então o seu pai que vem no secreto o recompensará. E aí ele continua: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. E aí ele termina, ele vai entrar na oração do Pai Nosso, e antes dele entrar na oração do Pai Nosso, ele diz assim: vocês orem assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Oração para você não pode ser opcional. Seu café da manhã pode ser opcional. Sua mistura no almoço pode ser opcional. Seu almoço pode ser opcional. Mas a oração não pode ser opcional. Ela precisa ser um dever seu e meu. Porque uma igreja centrada em Cristo é uma igreja marcada por um relacionamento pessoal com Cristo. E qual é o momento em que eu me aproximo? Qual é o momento em que eu me relaciono? Qual é o momento em que eu estou próximo deste Cristo? É quando eu estou orando. É quando eu estou buscando. Alguns vêm e dizem assim: mas eu oro o tempo todo, eu estou na minha mente orando. Sim, você deve ficar com a sua mente ligada no reino celeste, porque agora a sua mente não está nas coisas terrenas, está nas coisas do alto. Sim, a sua mente deve sim estar conectada, mas isto só não basta. Você precisa separar um tempo para buscar Deus em oração. Cristo fazia isso.
Se Cristo fazia isso, quanto mais eu, quanto mais você, quanto mais a igreja de Colossos. Se Cristo buscava ao Pai em oração para se conformar ou para estar alinhado à vontade do Pai, não que ele não fazia a vontade do Pai, mas ele queria sempre estar tendo a confirmação no seu coração da vontade do Pai. E todas as vezes que ele orava, certamente ele ouvia a voz do Pai, o Pai direcionando, o Pai encaminhando, o Pai colocando no coração dele a sua vontade, confirmando a sua vontade. Portanto, meu irmão, minha irmã, para você e para mim, oração não pode ser um opcional. Os sucrilhos que você come pela manhã, se você comer, pode ser opcional. O ar que você respira, ele pode ser opcional, comparado à oração da sua alma. Aí você diz assim: mas como é que eu vou parar de respirar? Se você não pode parar de respirar, se o ar é importante para você, então a sua alma não pode parar de respirar, porque a alma sua, a minha e sua alma respira quando nós falamos com Deus, quando nós estamos conectados com o nosso Criador. Eu não posso parar de respirar, senão eu morro. Sua alma perece enquanto você não entender que a sua alma precisa estar conectada com o seu Senhor. Sabe por quê? Porque você morreu com Cristo e você ressuscitou para uma nova vida com Cristo. E se você está com Cristo, andando com Cristo, você precisa estar conectado com o Pai. Paulo não apenas afirma aqui que a igreja ela ora, ou seja, ele não apenas afirma que uma igreja ora, como também confirma que ela depende da oração. A oração é importante, a oração é algo que nós devemos fazer, mas o apóstolo Paulo também ele diz que uma igreja centrada em Cristo, ela não apenas ora, mas ela tem a consciência de que ela depende da oração. Tudo que uma igreja cristocêntrica realiza, ela realiza debaixo de intensas orações. Sempre foi assim na história. Tudo aquilo que a igreja realizou, tudo aquilo que a igreja fez, tudo aquilo que no início da igreja cristã, da era cristã, quando se deu início, quando a igreja começou a dar os seus primeiros passos, tudo o que ela fez foi debaixo de intensas orações. Intensas orações. Jesus aconselhando seus discípulos: olha, eu vou ter que subir, eu vou ter que ser assunto aos céus, mas vocês fiquem em Jerusalém, e vocês busquem ao Pai, e vocês orem ao Pai, vocês busquem até que do alto vocês sejam revestidos. E eles permaneceram ali unânimes em oração, orando, buscando intensamente, e quando eles buscavam intensamente, Deus respondeu às suas orações, a ponto de enchê-los, revesti-los. Quando eu olho para a igreja atual, eu vejo que nunca houve um tempo de tão pouca oração. Nunca houve um tempo de tão pouca oração na história da igreja como no nosso tempo. Isso se dá pelo fato de não conhecermos o Deus da história, pois desejamos construir a nossa história e não continuar a dele. Muitas igrejas querem criar a sua história, mas não querem continuar a história de Deus. A história de Deus é a história da sua igreja. E nós conhecemos a história da igreja, nós conhecemos a vontade de Deus para a sua igreja quando nós estamos alinhados com Ele, quando nós buscamos intensamente e constantemente Ele em oração. Porque você vê muitas igrejas se desviando do propósito da igreja, é porque não se busca mais Deus em oração. Busca-se tudo, busca-se técnicas, busca-se jeitos, busca-se moda, busca-se tudo, menos Deus em oração. Oração não é ferramenta de manobra, e o apóstolo Paulo ele ensina isso aqui. Oração ela não é ferramenta de manobra, onde eu, cheio de argumentos, tento convencer Deus. Tem muita gente que nas suas orações, a sua oração é mais argumentativa para tentar convencer Deus das suas vontades e suas prioridades.
Ela não é uma ferramenta para eu convencer Deus das minhas prioridades e minhas vontades. Antes, ela é uma ferramenta e uma arma para a realização da vontade de Deus em um campo de batalha. Oração não é informar a Deus o que pensamos, que possivelmente Ele não sabe. Oração é apresentar a Deus nossa incapacidade de lidar com a realidade que Ele conhece. Ele sabe de todas as coisas. Eu não vou à oração para informar a Deus de alguma coisa que talvez passou desapercebido a Ele, e então eu informo a Ele do que está acontecendo. Não! Ele já conhece você, Ele já conhece o meu coração, Ele já nos conhece, como Jesus ensinando no Sermão do Monte. Ele sabe até mesmo aquilo que você vai pedir, antes mesmo de você falar, antes de você pronunciar qualquer palavra. Ele já conhece, Ele já sabe. Então a oração não é para eu informar a Deus, a oração é para eu me conformar a esta vontade. Oração não é para eu deixar Deus sabendo ou um pouco mais inteligente. Não, oração é para eu poder, diante dele, reconhecer a minha impossibilidade, a minha incapacidade de lidar com a minha realidade. Mas não pense que ele não sabe, ele já conhece. O que mais o apóstolo Paulo ensina sobre oração? Paulo não apenas desperta os irmãos à oração, como também afirma que a igreja está em meio a uma batalha violenta. Então ela precisa orar. Verso de número 2, ele começa dizendo assim: dediquem-se à oração, vírgula, estejam alertas. Essa palavra aqui é uma palavra de cunho militar. Essa palavra aqui é uma palavra de cunho dos soldados. Os soldados usavam essa palavra. E então o apóstolo Paulo está dizendo assim: dediquem-se à oração e estejam alertas. Estejam alertas. Esteja alerta. Não estamos em uma colônia de férias, por mais que tenhamos momentos de descontração, descanso e diversão. Esses tempos possuem sim, e ele tem a sua importância e o seu lugar. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui: você está em uma batalha. Essa batalha é violenta e essa batalha é sangrenta. Porque nós não estamos lutando contra a carne, nós estamos lutando contra principados e potestades. É isso que o apóstolo Paulo ensina na carta irmã, que é a carta de Efésios, capítulo de número 6. O apóstolo Paulo está dizendo: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para que possa ficar firme contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Portanto, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Por que é que eu devo orar então, pastor? Primeiro, é porque a igreja depende de oração. Tudo aquilo que ela faz, ela depende de oração. Segundo, porque nós estamos em um campo de batalha e o nosso inimigo é sagaz, é astuto. Somos chamados a estarmos em alerta quanto a um sistema mundano. Esse sistema está sob o poder do maligno. 1 João capítulo 5, 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Temos que estar em alerta, porque o diabo e seus parceiros planejam a todo tempo enganar e destruir sua fé em Cristo. John Piper, ele vai falar sobre isso e ele diz o seguinte: que o diabo, ele se alimenta de fé no café da manhã. O diabo, ele se alimenta da sua fé no café da manhã. Porque é logo de manhã que ele vai lançar as setas.
Porque se ele vencer você de manhã, então no dia todo você foi vencido. Ele vai intensificar esta luta, ele vai intensificar esses ataques logo pela manhã. Mas no decorrer do dia todo ele também vai fazer isso. Então você precisa orar, você precisa buscar. O apóstolo Pedro, ele vai falar, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, Pedro vai falar o seguinte: sede sóbrios e vigiem. Mais uma vez essa palavra de cunho militar: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor ou ao derredor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. E o que é que esse leão quer devorar? Sua fé. Porque se ele conseguir devorar a sua fé em Deus, em Cristo, então ele conseguiu tudo mais. É exatamente isso que aconteceu com o próprio Pedro que escreveu esse texto. Em Lucas capítulo número 22, versos 31 e 32, Jesus diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. O que é que o diabo queria fazer? O diabo queria pegar Pedro, e o diabo pediu para Jesus: deixa eu peneirar Pedro. E o que o diabo fez? O diabo quer colocar Pedro em cima da peneira. E o que sair de baixo é Pedro, o que ficar em cima é a fé de Pedro. O diabo fez isso. Cristo permitiu que Pedro fosse peneirado. Porque logo depois Cristo fala a Pedro: você vai me negar. E 3 vezes você vai me negar. Mas por que é que Pedro não abandonou Cristo ou definitivamente? Porque Deus em Cristo não permitiu. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Pedro, mas quando você se converter, fortaleça os seus irmãos na Ásia Menor, os seus irmãos em Roma, os seus irmãos em Jerusalém, os seus irmãos em Bragança Paulista. Fortaleça eles. Escreva uma carta dizendo assim: sede sóbrios quando você se converter, Pedro, porque você vai se converter. Escreva uma carta dizendo: sede sóbrios, vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando quem possa devorar. O que é que eu tenho que orar? Eu tenho que orar, primeiro, porque eu dependo disso. Eu tenho que orar porque eu estou em uma batalha, e esta batalha, ela é sangrenta. Esta batalha, ela é uma batalha que não tem interrupções, é ininterrupta. E o que o diabo deseja roubar de você nessa batalha é sua fé. Mas o apóstolo Paulo, ele continua. Ele então apresenta, primeiro ele fala de uma característica de uma igreja cristocêntrica, que é uma igreja que ora. Mas o apóstolo Paulo também ele vai apresentar uma segunda característica, que é uma característica de uma igreja que é centrada em Cristo, que é uma igreja que ela tem como alvo a proclamação do Evangelho. Verso de número 4, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, verso 3: ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Então o apóstolo Paulo, primeiro, ele apresenta uma característica de uma igreja cristocêntrica, que é uma igreja que ora, e segundo, é uma igreja que se ocupa em proclamar o Evangelho. Paulo reafirma aquilo que ele já ensinou nos outros capítulos. Paulo reafirma a igreja de Colossos, a missão da igreja. Uma igreja que não evangeliza, é uma igreja que em pouco tempo ela vai deixar de ser evangélica.
Porque ela só é evangélica porque ela possui um evangelho, e esse evangelho é boas novas que está à disposição dela para pregar para outras pessoas. A pregação do evangelho deve ser o alvo principal de uma igreja. As atividades, as outras atividades devem existir, sim, mas devem existir como consequência e como um facilitador para esse alvo principal, que é proclamar o evangelho. Muitas igrejas se envolvem com a obra social. É importante, tem seu lugar. Mas o alvo principal da igreja não é fazer caridade. A obra principal da igreja é pregar o evangelho. Tem muitas pessoas procurando, se ocupando em fazer outras atividades. E a atividade principal da igreja deixa esquecida. A principal responsabilidade de uma igreja cristã é falar de Cristo. A pregação do evangelho é a responsabilidade de toda a igreja e não apenas de alguns. Uma igreja missionária é o reflexo de membros que conscientes estão de sua missão. Missionário não é aquele que vai para Angola apenas, missionário não é aquele que vai para Moçambique apenas, missionário não é aquele que vai para fora da sua cidade, do seu país, missionário é todo aquele que prega a palavra de Deus. E esse comissionamento não é para pessoas ou para um certo grupo de pessoas. Essa responsabilidade e esse ministério foi dada pelo próprio Cristo a toda a sua igreja. Portanto, discipulado é um entendimento, ou fazer missões é um entendimento de toda a igreja, de toda a membresia, que tenha consciência de que um dia ouviram de Cristo: vinde a mim. E tenha consciência de que foram chamados por Cristo, se achegaram a Cristo, aprenderam de Cristo, e no final ouviram de Cristo: agora ide por todo mundo. Cristo chamou você e a mim: venha. Nós viemos. Cristo nos ensina por meio da sua palavra, mas Cristo também ele nos dá um comissionamento: ide. Porque agora vocês serão a minha boca neste mundo, proclamando: vinde a mim. Você é a boca de Deus aonde você for. E a mensagem que deve sair da sua boca é a mesma mensagem que um dia você ouviu: vinde a mim. Vinde a mim todos vocês que estão cansados. Vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados. Vinde a mim. E vocês vão aprender dele. Vocês vão conhecer quem ele é. Vocês vão saber quem ele é. Vocês vão se envolver com ele. Vocês vão receber instruções dele. Mas no final, vocês também receberão ide. Então o evangelho não é apenas o vinde, mas o evangelho é vinde, aprenda e obedeça, vá. Isso é evangelho. Isso é igreja, uma igreja cristocêntrica. Isso é uma vida cristocêntrica. Porque discipulado é aprender a obedecer. E obedecer é ir e ensinar a outros a vir. Vir para quê? Para aprender. E quando aprender, fazer o quê? Obedecer. Porque no final também serão enviados. Esse é o ciclo de uma igreja cristocêntrica. Ouve o vinde, se achega, aprende, obedece e agora vai. Portanto, deixar de ir, deixar de pregar, deixar de ter como alvo principal a proclamação do Evangelho em minha vida é desobedecer. E desobedecer é gritar em alta voz que não sou discípulo. Que não sou discípulo. Mas o apóstolo também ele reforça uma verdade sobre a proclamação que a igreja deve realizar. Verso de número 3.
Ao mesmo tempo, ore também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa vitória, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. O que é então, Paulo, que eu devo fazer? Proclamar o Evangelho. Mas ele reforça aqui que tipo de proclamação deve ser essa. Essa proclamação não deve ser uma visão individualista e egocêntrica de algum líder religioso. Essa proclamação não deve ser uma pregação dicotômica, ou seja, Cristo e mais alguma coisa. Essa proclamação não deve ser uma pregação desassociada das Escrituras. Não deve ser uma proclamação baseada em experiencialismo individual. Qual é o conteúdo dessa pregação, Paulo? O conteúdo dessa pregação é tudo aquilo que eu ensinei para vocês até agora. O mistério de Cristo, o mistério que esteve oculto, ou seja, o conteúdo da sua pregação tem que ser Cristo, Cristo e Cristo. Longe disso, você está desvirtuando o propósito da proclamação da igreja ou o foco da igreja. A sua pregação não deve ser sobre você. A sua pregação não deve ser sobre as suas experiências. A sua pregação deve ser Cristo. Se as suas experiências anunciam Cristo, então pregue Cristo. Mas se as suas experiências falam mais sobre você, deixe as suas experiências de lado e fale de Cristo. Fale de Cristo. Fale de Cristo. O que a gente encontra muito por aí são pessoas que não estão falando mais de Cristo. Mas você não apenas fala de Cristo com palavras, mas você prega Cristo com sua vida, com suas ações e com suas atitudes. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele vai ensinar quais são as atitudes, quais são as características deste novo homem nascido em Cristo. Porque é exatamente estas características sendo vividas, sendo colocadas, sendo postas em andamento no seu viver, então você vai anunciar, não você, mas você vai anunciar a pessoa bendita, maravilhosa, suficiente e suprema de Cristo Jesus. Então somente Ele deve ser o alvo da sua proclamação. Mas o apóstolo Paulo também ele vai falar o seguinte, verso 3, orem também por nós, para que Deus abra uma porta da mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ou seja, ele está falando, eu não apenas prego um Cristo sem mistura, um Cristo íntegro, não apenas prego, mas eu tenho me mantido fiel nessa pregação. Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, não basta você iniciar bem na sua pregação, é necessário você continuar sendo fiel enquanto prega. Porque pode ser que num determinado momento, numa altura da sua caminhada cristã, você seja tentado a deixar de lado esta pregação pura sobre Cristo. Pode ser que no meio do caminho você seja lançado numa prisão e ali você seja açoitado e talvez você seja tentado a deixar Cristo de lado. Mas o apóstolo está dizendo, eu prego Cristo, e tão somente Cristo, e por pregar Cristo, eu já fui açoitado, eu já fui lançado sobre masmorras, eu já fui chicoteado, eu já apanhei muito, eu apanhei no meu rosto, me deram umas bofeteadas no meu rosto, eu já sofri muito, mas eu não desvirtuei a pregação, eu não misturei a pregação, eu prego Cristo. Cristo. Portanto, não basta você iniciar bem, é necessário que você continue fiel à sua pregação. Paulo, ele também apresenta uma outra característica da igreja. Primeiro, na igreja que ora.
Segundo, uma igreja que proclama o Evangelho de Cristo. E terceiro, uma igreja que se envolve. Verso 4. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios, verso 5, no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu quero que vocês orem para que Deus abra uma oportunidade, para que as portas sejam abertas, para que eu possa me envolver em um relacionamento também com as pessoas que não estão no nosso ambiente cristão. Que eu possa me envolver com pessoas que não são cristãs e que não conhecem Cristo, mas que eu tenha a oportunidade de poder falar de Cristo a elas. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: ser cristão é você estar no mundo ainda, e você estando no mundo é necessário você se envolver com pessoas desse mundo. Cristianismo não deve ser entendido como uma filosofia onde você vai se ilhar, onde você não vai ter contato mais com ninguém. Cristianismo é longe disso. Cristianismo é se envolver com pessoas, as mais diversas possíveis, levando o amor de Cristo, levando o Evangelho a elas. Uma igreja que não se envolve, não se relaciona, não reflete a essência do cristianismo. Precisamos, como representantes de Cristo, imitá-lo, estar perto de gente, gostar de gente e ter disposição para se relacionar com gente. Estar perto de pessoas. Não se enclausular, não ficar fechado dentro de uma caixa. Não, eu só vou me relacionar com pessoas. Não, você tem que se relacionar com pessoas que não são cristãs também, para falar do amor de Cristo a elas. Cristo fazia isso. Cristo se envolvia com pessoas. Como as características do novo homem serão desenvolvidas e testadas em nós? Como é que essas características aqui que nós vimos, elas vão ser desenvolvidas crescente? E como o apóstolo Pedro ensina, e se essas virtudes estiverem em vocês, estiverem crescente em vocês, elas impedirão de vocês se tornarem inoperantes. Se envolva com pessoas. Nosso envolvimento com o próximo, em última análise, deve ter o alvo de proclamar o Evangelho. O Evangelho. Paulo nos lembra que não existe restrição para essa proclamação também. Paulo ele vai falar que todo lugar, todo ambiente é um ambiente propício para você falar do Evangelho de Cristo. Todo lugar. Aonde você for. Uma fila de banco. Ali pode ser um lugar propício para você falar de Cristo. No seu trabalho, no momento onde vocês estão ali com o tempo vago, você pode colocar, inserir o Evangelho de Cristo. Numa conversa com seu filho e filha, você pode inserir ali o Evangelho de Cristo. Todos os ambientes, todos os lugares são lugares propícios para a proclamação das boas novas. Porque o apóstolo Paulo, mesmo Paulo, ele escreve para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, com toda paciência e com toda doutrina, ou seja, uma doutrina não diluída, mas toda doutrina, ou seja, Cristo. Cristo. Todo lugar é propício para a evangelização. Todo tempo é propício para a evangelização. E todas as pessoas podem ser alcançadas pela pregação. Todas as pessoas podem ser alcançadas pela pregação. Não quero com isso afirmar que todas serão salvas, mas todas podem ser alcançadas pela pregação. Todas podem ser alcançadas pelo vídeo. Se elas vão responder sim, não cabe a você e nem a mim.
A sua e minha obrigação é gritar a todos: vinde, venham a Cristo, venham a Cristo. Paulo, ele diz que uma característica da igreja é que ela ora, ela proclama o Evangelho, e ela se envolve com pessoas, mas também o apóstolo Paulo ele diz que uma igreja centrada em Cristo é uma igreja consciente de sua identidade. Verso 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo afirma que somente aqueles que são sal serão capazes de trazer sabor às relações com as pessoas não cristãs. E aqui ele está falando no ambiente de pregação. Aqui ele está falando de pessoas que não conhecem a Cristo. Ou seja, o seu falar seja agradável e temperado com sal. E só pode temperar o outro aquele que tem a plena consciência de que é sal. Que pode trazer sabor às relações com os não cristãos. Jesus mesmo, ele diz assim: vocês sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E o que é ser sal, Paulo? Ser sal nos relacionamentos é alguém que as pessoas procuram para um aconselhamento, porque elas sabem e elas entendem e têm a plena ciência de que nesse aconselhamento o que elas vão ouvir é Cristo. Isso é ser sal. Porque aconselhar com argumentos filosóficos, psicológicos, as pessoas elas não precisam de você. Elas têm o Google para isso. Elas pesquisam no Google e elas vão ter argumentos, elas vão ter conselhos. Mas de Cristo, um conselho vivo, uma demonstração viva em você. É em você. O que é ser sal, Paulo? Ser sal é ser um canal de esperança levando Cristo às pessoas. Ser cristão não é ser otimista apenas. Ser cristão não é ser otimista. Ser cristão é levar uma mensagem de esperança que aponta à fonte de esperança, Cristo. Hoje pela manhã nós tivemos uma aula maravilhosa que o Samuel trouxe a nós a questão de como entender sobre a ansiedade e medo. E domingo que vem nós vamos aprender como vencer a ansiedade e o medo. Mas o que ficou bem claro é que somente em Cristo é que nós possuímos algo que pode nos livrar desta ansiedade e medo. É algo que Ele pode proporcionar a nós. Quem veio hoje de manhã vai saber. O contrário de ansiedade é. O contrário de ansiedade é paz. Você ouviu? O contrário de ansiedade é paz. Aonde é que você encontra uma paz que não é uma paz de mentira, não é uma paz que o mundo dá? Em Cristo. Somente um cristão, quando ele entende a sua missão, que é ser sal, para trazer gosto ao desgosto da vida, é somente no cristão que o não cristão vai conseguir encontrar: este vai poder me ajudar, porque ele possui uma fonte de paz. E essa fonte de paz é uma pessoa, pois Cristo é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Mas Paulo também ele diz o seguinte: Paulo desafia os crentes em Colossos a estarem preparados a responder a qualquer um que pedir a razão de sua esperança.
Verso 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Porque eles vão perguntar a você de onde você ganha ou recebe essa paz, de onde vem essa paz. Uma paz que nós não temos, uma paz que nós não podemos comprar. Aonde que você consegue essa paz? Uma paz que excede a todo entendimento. Aonde que você consegue essa esperança? Uma esperança que nós não podemos encontrar em gurus. Aonde é que nós encontramos essa esperança? Uma esperança que nós não encontramos nas religiões. Nós já fomos em todas. Aonde você consegue? Então o apóstolo Paulo diz: esteja preparado para responder a todos que pedirem a razão da sua esperança. O apóstolo Pedro vai escrever exatamente a mesma coisa. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, o apóstolo Pedro está dizendo: antes santifique Cristo como Senhor em seu coração. Ou seja, conheça Cristo, se envolva com Cristo, tenha conhecimento de Cristo, e estejam preparados para responder a qualquer um que lhes pedirem a razão da esperança que há em vós. Eles vão perguntar. Eles já estão perguntando. Pode estar perguntando não de uma pergunta tão direta, mas talvez por comentários abertos. E se você tiver a consciência da sua missão, você vai entender que o que eles estão precisando e pedindo é: dê-me um pouco dessa paz, dê-me um pouco dessa esperança. Características de uma igreja cristocêntrica: uma igreja que ora, uma igreja que proclama o Evangelho, uma igreja que se envolve, uma igreja que tem consciência de quem é. E eu concluo dizendo: sua caminhada cristã é marcada por constante oração. Saiba que o conteúdo da sua oração revela a profundidade da sua relação com Deus. Saiba que a sua oração, o conteúdo dela, revela a profundidade de sua relação com Deus. Segundo, você enxerga a proclamação do Evangelho como sua responsabilidade, ou você terceiriza isso a outras pessoas? Não, pregar o Evangelho é para o pastor apenas. Não, pregar o Evangelho apenas para quem tem o dom evangelístico. Pregar o Evangelho apenas para quem tem chamada missionária. Não, eu vou terceirizar isso. Não. Mais uma vez, ser discípulo é obedecer. Obedecer é ir e ensinar aos outros a vir, aprender e obedecer, pois no final eles também serão enviados. Deixar de obedecer, deixar de ir é desobedecer, e desobedecer é gritar em alta voz: não sou discípulo. E por último, você procura se envolver com os não cristãos, e nesses relacionamentos pedir oportunidades, orar pedindo: Deus, abre uma oportunidade, me dê uma oportunidade. E quando essa oportunidade é aberta, você acata o conselho do apóstolo Paulo, dizendo: aproveitem todas as oportunidades. Você aproveita, você tem aproveitado essas oportunidades, ou você tem deixado passar? Não, mas eu tenho medo de me envolver com tal pessoa, e então eu me envolver com ela, e daqui a pouco eu me envolver com as práticas dela. Opa, então quer dizer que você ainda não sabe quem é. Você não sabe quem é. Porque só tem medo de se tornar o que o outro é, aquele que não tem convicção de quem